Olá, seja muito bem-vindo ao Diário Mundial. Hoje você vai descobrir uma das invenções mais incríveis do nosso tempo, o GPS. Uma tecnologia que começou como um projeto secreto e se transformou em algo presente no bolso de bilhões de pessoas, guiando nossas viagens, conectando serviços e até salvando vidas. Prepare-se, porque essa história é fascinante e cheia de curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Hoje em dia é tão comum abrir o celular, digitar um endereço e receber a rota completa até o destino, que muitas vezes esquecemos o quanto essa simplicidade é fruto de uma invenção extremamente complexa e fascinante. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, é uma das criações mais impactantes do século XX, e sua história envolve ciência de ponta, engenharia avançada e décadas de dedicação de cientistas de diferentes áreas. Entender como o GPS foi criado e como ele funciona é também entender como a humanidade transformou sinais vindos do espaço em algo capaz de guiar bilhões de pessoas todos os dias. A ideia de localizar pontos na superfície da Terra, com a ajuda de satélites, começou a ganhar força depois do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. Quando os sinais do Sputnik foram detectados por antenas na Terra, os cientistas perceberam que podiam calcular a trajetória do satélite medindo a variação de frequência do sinal, um fenômeno conhecido como efeito Doppler. Essa percepção abriu um caminho para pensar que, se era possível rastrear um satélite a partir da Terra, também deveria ser possível fazer o contrário. Usar satélites para rastrear objetos e pessoas na superfície do planeta. Nos anos seguintes, vários projetos experimentais foram criados para testar essa ideia. Os primeiros sistemas ainda eram limitados, com poucos satélites e baixa precisão, mas cada tentativa servia para acumular conhecimento. Aos poucos, foi ficando claro que a chave estava em criar uma constelação de satélites orbitando a Terra em posições estratégicas, de forma que sempre houvesse vários deles visíveis de qualquer ponto do planeta. Esses satélites enviariam sinais de rádio contendo informações de tempo e posição, e receptores em solo fariam os cálculos necessários para determinar coordenadas. O funcionamento básico do GPS é engenhoso e, ao mesmo tempo, elegante. Cada satélite carrega a bordo relógios atômicos de altíssima precisão que enviam constantemente sinais contendo a hora exata em que a mensagem foi transmitida. Quando o receptor no celular ou em outro dispositivo recebe esse sinal, ele calcula quanto tempo a mensagem levou para chegar. E como a velocidade da luz é conhecida, é possível determinar a distância até o satélite. Fazendo esse cálculo com pelo menos 4 satélites diferentes, o aparelho consegue triangular a posição exata do usuário, mostrando latitude, longitude e até altitude. No início, esse sistema foi pensado como uma ferramenta estratégica, mas logo ficou evidente que suas aplicações iam muito além. A cada década, novos satélites foram sendo lançados para melhorar a cobertura e a precisão. Até que, nos anos 80 e 90, o GPS começou a ser usado em aviões, navios, automóveis e, finalmente, em dispositivos pessoais. O que antes era restrito a cientistas e técnicos, se transformou em algo acessível para qualquer pessoa, mudando para sempre a forma como nos deslocamos e nos orientamos no espaço. A popularização do GPS abriu portas para usos que seus criadores provavelmente nunca imaginaram. Agricultores passaram a usar a tecnologia para guiar máquinas com rotas milimétricas, economizando insumos e aumentando a produção. Geólogos começaram a medir deslocamentos de placas tectônicas com precisão inédita, ajudando a compreender melhor os movimentos da crosta terrestre. Exploradores e aventureiros ganharam uma ferramenta poderosa para se orientar em regiões remotas, como desertos ou florestas densas, onde bússolas e mapas muitas vezes se mostravam insuficientes. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa complexidade, o GPS se tornou tão presente no cotidiano que muitas vezes passa despercebido. Quando pedimos um carro por aplicativo,
quando acompanhamos o trajeto de uma encomenda em tempo real, ou até quando usamos um relógio esportivo para registrar uma corrida, estamos nos beneficiando dessa rede silenciosa de satélites que orbitam a Terra incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa revolução tecnológica foi construída passo a passo, com avanços discretos que, somados, criaram uma das ferramentas mais poderosas da história. E o mais curioso é que o GPS não é apenas um guia de localização. Ele também se tornou referência de tempo, apoiando sistemas bancários, redes de energia e até a internet. Tudo isso porque, em algum momento, cientistas se perguntaram se era possível transformar sinais de rádio em coordenadas precisas. Com o passar dos anos, o GPS deixou de ser apenas um recurso estratégico ou científico para se transformar em um verdadeiro companheiro cotidiano. É difícil imaginar a vida moderna sem a praticidade de digitar um endereço no celular e, em segundos, ter à disposição o caminho mais rápido, levando em consideração o trânsito em tempo real. Por trás dessa aparente simplicidade, existe um sistema incrivelmente sofisticado, resultado de décadas de pesquisa e da colaboração de inúmeros especialistas. A partir da década de 90, os dispositivos de navegação começaram a se popularizar em automóveis, com aparelhos dedicados que mostravam mapas digitais e instruções de voz. Logo depois, com a chegada dos smartphones, o GPS ganhou um espaço definitivo no bolso de cada pessoa. Hoje, praticamente todos os celulares contam com receptores de GPS integrados, o que fez a tecnologia se expandir para muito além das viagens de carro. Aplicativos de transporte dependem diretamente do GPS para calcular tarifas, estimar tempo de chegada e encontrar o passageiro com precisão. Serviços de entrega usam o sistema para traçar rotas otimizadas, diminuindo custos e acelerando prazos. Até mesmo atividades simples, como postar uma foto nas redes sociais, podem ter a localização registrada automaticamente graças ao GPS, criando um mapa digital das nossas memórias. Outro uso impressionante do GPS está na área esportiva e de saúde. Relógios inteligentes e pulseiras de atividade monitoram corridas, caminhadas e pedaladas com enorme precisão, registrando distância, velocidade e até o trajeto completo percorrido. Esses dados ajudam atletas amadores e profissionais a entender melhor seu desempenho e a melhorar seus treinos. Para quem gosta de aventura, o GPS se tornou uma ferramenta de segurança indispensável, já que permite que trilheiros, escaladores e navegadores estejam sempre localizáveis, mesmo em áreas remotas. Mas o impacto vai ainda além do que a maioria das pessoas imagina. O GPS também é fundamental para a sincronização de tempo em redes bancárias, sistemas de telecomunicações e até na distribuição de energia elétrica. Os relógios atômicos instalados nos satélites fornecem uma referência temporal extremamente precisa, que é utilizada para coordenar transações financeiras, operações de bolsas de valores e o funcionamento de redes de dados. Sem essa sincronia, a internet como conhecemos poderia enfrentar sérios problemas de funcionamento. Esse aspecto menos conhecido mostra como o GPS não é apenas um guia de localização, mas também uma infraestrutura invisível que sustenta serviços essenciais em escala global. E tudo isso só é possível porque os satélites trabalham de maneira coordenada, orbitando a aproximadamente 20 mil quilômetros de altitude, completando uma volta ao redor da Terra em cerca de 12 horas. A constelação completa conta com dezenas de satélites ativos, distribuídos de forma que qualquer ponto do planeta possa receber sinal de pelo menos 4 deles simultaneamente. É essa cobertura constante que garante a precisão e a confiabilidade do sistema. E mesmo em ambientes urbanos com muitos prédios ou em florestas densas, os receptores modernos conseguem captar sinais suficientes para calcular a posição com grande exatidão. O que impressiona é que toda essa estrutura, que funciona sem interrupções dia e noite, muitas vezes passa despercebida para quem apenas abre o celular e segue a rota indicada.
É um exemplo claro de como a tecnologia pode ser tão eficiente a ponto de se tornar invisível. E já que chegamos até aqui, aproveito para fazer um convite especial. Se você está gostando dessa viagem pela história e funcionamento do GPS, inscreva-se agora no canal Diário Mundial e ative as notificações. Assim você acompanha cada novo vídeo e continua aprendendo sobre as invenções que transformaram o mundo. Voltando ao nosso tema, outro ponto curioso é que o GPS inspirou o desenvolvimento de sistemas similares em outros países. A Rússia criou o GLONASS, a União Europeia desenvolveu o Galileu e a China lançou o Beidou. Todos eles seguem princípios semelhantes, mas possuem constelações próprias de satélites, garantindo independência tecnológica. Ainda assim, a maioria dos aparelhos modernos é compatível com vários desses sistemas ao mesmo tempo, o que aumenta a precisão e reduz falhas. Essa diversidade também torna o serviço mais robusto, já que os receptores podem combinar sinais de diferentes sistemas para calcular a posição com margens de erro cada vez menores. Atualmente, é possível obter localização com poucos centímetros de diferença, algo impensável nos primeiros testes décadas atrás. E já que chegamos até aqui, aproveito para te fazer um convite rápido. Inscreva-se agora no canal Diário Mundial e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos diários cheios de curiosidades e histórias que mostram como o mundo é fascinante. Embora o GPS já seja uma tecnologia consolidada e presente em praticamente todos os cantos do planeta, ele continua a evoluir constantemente. Um dos aspectos mais fascinantes é perceber como algo que começou como um projeto militar altamente sigiloso se transformou em um recurso indispensável para bilhões de pessoas. Essa transição não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado de anos de adaptações e da abertura gradual do sistema para uso civil. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que, no início, o sinal civil era intencionalmente menos preciso do que o militar. Isso acontecia porque havia um recurso chamado disponibilidade seletiva, que distorcia levemente o posicionamento oferecido ao público em geral. A justificativa era de segurança, para que apenas as Forças Armadas tivessem acesso à localização mais exata. No entanto, em maio do ano 2000, essa restrição foi desativada, e de repente a precisão do GPS para civis melhorou drasticamente, marcando um ponto de virada na popularização da tecnologia. Outro aspecto impressionante é a importância do GPS em áreas que não estão ligadas diretamente à navegação. Por exemplo, na agricultura moderna, tratores equipados com receptores conseguem plantar e colher com altíssima precisão, economizando insumos e aumentando a produtividade. Isso significa menos desperdício e mais eficiência, contribuindo inclusive para a sustentabilidade do setor agrícola. Na aviação, o GPS revolucionou a forma de voar. Antes, pilotos dependiam fortemente de radares terrestres e de rotas pré-estabelecidas. Hoje, com o auxílio do GPS, os aviões conseguem realizar aproximações mais seguras e trajetos mais diretos, economizando combustível e reduzindo o impacto ambiental. No transporte marítimo, ele é vital para a navegação segura em rotas internacionais, ajudando a evitar acidentes e a otimizar viagens em águas abertas. Curiosamente, até mesmo atividades de lazer se beneficiaram. Jogos que utilizam realidade aumentada, como aqueles que incentivam a explorar ruas e parques, só são possíveis graças ao GPS. Ele transforma o mundo real em um tabuleiro interativo, misturando tecnologia com entretenimento. Além disso, fotógrafos e exploradores usam o sistema para registrar coordenadas precisas de locais remotos, facilitando futuras expedições e mapeamentos. O GPS também desempenha um papel fundamental em missões de resgate. Quando ocorre um desastre natural, como um terremoto ou enchente, equipes de socorro utilizam o sistema para coordenar esforços, localizar vítimas e distribuir ajuda com maior rapidez. Em situações de emergência, cada minuto conta e a precisão do GPS pode literalmente salvar vidas.
No campo científico, pesquisadores usam o GPS para monitorar o movimento das placas tectônicas, prever erupções vulcânicas e até medir mudanças sutis no nível dos oceanos. Essa capacidade de fornecer dados precisos em escala global o transformou em uma ferramenta essencial para entender o planeta e antecipar fenômenos naturais. E se já parece impressionante o que temos hoje, o futuro reserva ainda mais avanços. Novas gerações de satélites estão sendo lançadas, equipadas com tecnologias que aumentam a confiabilidade e a cobertura. Combinado a outras ferramentas, como inteligência artificial e redes de comunicação mais rápidas, o GPS poderá fornecer informações ainda mais detalhadas, como mapas tridimensionais em tempo real e navegação assistida para veículos autônomos. Imagine carros que dirigem sozinhos com precisão absoluta, drones entregando encomendas diretamente na sua porta e até equipamentos médicos sendo transportados por rotas aéreas automatizadas. Tudo isso depende em grande parte de sistemas de localização como o GPS. Há também pesquisas em andamento para integrar o GPS a tecnologias de realidade aumentada, criando experiências imersivas em que o espaço físico é complementado com dados digitais. Isso pode transformar desde a educação, com aulas interativas ao ar livre, até o turismo, permitindo que alguém caminhe por uma cidade e veja informações históricas sobre cada prédio simplesmente apontando o celular. Esse cenário mostra que o GPS não é uma tecnologia estática, mas algo que está em constante movimento, evoluindo junto com as necessidades humanas e as inovações do século XXI. O que começou como uma ferramenta restrita agora é uma ponte entre o mundo físico e o digital, conectando pessoas, lugares e informações de maneiras que antes pareciam ficção científica. À medida que olhamos para tudo o que o GPS já proporcionou e para o que ainda está por vir, fica claro que essa invenção ultrapassou todas as expectativas iniciais. Ele não apenas ajudou a guiar veículos, aviões e embarcações, mas também redefiniu a maneira como interagimos com o espaço ao nosso redor. Hoje, qualquer pessoa com um celular no bolso carrega uma ferramenta que há algumas décadas estaria disponível apenas para cientistas, exploradores ou militares altamente treinados. O GPS se tornou parte de uma rede invisível que conecta o planeta. Quando você olha para o céu e imagina satélites viajando a milhares de quilômetros por hora, transmitindo sinais que são processados em frações de segundo pelo seu dispositivo, é impossível não se impressionar com a complexidade que está por trás dessa simplicidade aparente. Essa é a marca das grandes invenções, quando se tornam tão naturais que quase esquecemos do quanto são extraordinárias. E não é exagero dizer que o GPS se tornou um dos pilares silenciosos da vida moderna. Pense em como seria difícil marcar encontros, viajar para lugares desconhecidos ou até mesmo organizar grandes eventos sem um sistema confiável de localização. Imagine também o impacto econômico caso esse sistema parasse de funcionar por apenas algumas horas. Transportes seriam interrompidos, serviços financeiros enfrentariam atrasos e até a comunicação global sofreria consequências. Esse é o nível de dependência que construímos e justamente por isso o GPS recebe manutenção constante e é reforçado por sistemas de outros países, garantindo sua estabilidade e funcionamento. O futuro promete ainda mais integração entre o GPS e outras tecnologias emergentes. Veículos autônomos, por exemplo, dependem dele para se localizar, mas combinam esses dados com sensores avançados e inteligência artificial, criando um ambiente de navegação extremamente detalhado e seguro. Na área da saúde, já se estuda como drones guiados por GPS podem entregar medicamentos urgentes em regiões isoladas, reduzindo o tempo de resposta em emergências. No campo educacional, há projetos que utilizam a geolocalização para transformar cidades inteiras em salas de aula a céu aberto, onde estudantes aprendem sobre história, geografia e ciência enquanto exploram o ambiente real. Outro ponto fascinante é a utilização do GPS em pesquisas ambientais.
Ele permite monitorar a migração de animais, acompanhar mudanças climáticas e estudar áreas remotas que seriam inacessíveis de outra forma. Essas informações ajudam a criar políticas de preservação mais eficazes e contribuem para a proteção do planeta. Em resumo, o GPS não apenas facilita a vida das pessoas, mas também desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável. Ao refletirmos sobre tudo isso, é inevitável admirar o poder da mente humana em transformar sonhos e necessidades em soluções concretas. O GPS começou como um projeto estratégico, mas encontrou aplicações que ultrapassaram todas as previsões. Ele é a prova de que quando ciência, tecnologia e imaginação se encontram, o mundo inteiro se beneficia. E antes de encerrar, quero deixar aqui o meu convite especial. Se você gostou de conhecer mais sobre essa invenção que mudou completamente o nosso cotidiano, inscreva-se no canal Diário Mundial, ative as notificações e deixe seu comentário. Assim, você continua acompanhando vídeos diários com curiosidades, histórias e descobertas que mostram como o conhecimento pode transformar a forma como enxergamos o mundo. O GPS é mais do que uma invenção, é um símbolo de conexão. Ele nos lembra de que, em meio à vastidão do planeta, sempre é possível encontrar o caminho certo. Seja para atravessar oceanos, explorar cidades desconhecidas ou simplesmente voltar para casa, essa rede silenciosa de satélites está sempre lá, nos guiando com precisão e segurança. E talvez essa seja a maior lição que ele nos oferece. Não importa o quão complexa seja a jornada, sempre existe uma forma de se orientar, de seguir em frente e de chegar ao destino. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelo incrível mundo do GPS, uma invenção que mudou para sempre a forma como vivemos e nos conectamos. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal Diário Mundial, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário dizendo o que achou do vídeo. Aqui temos vídeos diários para você descobrir ainda mais curiosidades que transformam a maneira de enxergar o nosso planeta e o universo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo!